Olá, bom dia. Bom dia, juniores. Bom dia para todo mundo. Estamos iniciando agora nosso estudo sobre a Palavra de Deus. E a gente vai ver hoje um estudo sobre recusar ou aceitar, né? Você aceita ou você recusa? Então a gente vai ver hoje um estudo sobre o compromisso, do nosso compromisso cristão. Vamos iniciar fazendo a oração? Vou pedir o Ian que faça essa oração para a gente. Obrigado, Senhor, por mais um dia, que o Senhor possa estar nos abençoando a palavra que o Senhor vai dar hoje nessa manhã. Que nós possamos entender e aprender cada vez mais de Ti, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que estamos tendo aqui para ensinar cada vez mais os juniores. Em nome de Jesus, amém. 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 Em Provérbios 27 fala o seguinte: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. A gente agora vai cantar 3 cânticos com nossos ministros de louvores. Senta aqui no braço, doutor. Senta aqui, doutor. Aqui, ó. Pois é. Pode sentar ali. Não, senta aqui, ó. Senta lá. Deixa eu buscar. Silêncio tu está.
próximo é? Alegria. Alegria. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Cadê? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Senhor, amigo de Deus. Amigo de Deus. Quero ser amigo de Deus. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, seu bom pastor. Nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, seu bom Amém, aleluias. Quero ser amigo de Deus, que todos nós possamos querer ser amigo desse Deus que traz a paz, traz alegria no nosso coração. E
Nesse momento eu vou pedir o Davi que faça uma oração para nós. E logo após a gente vai estar vendo um vídeo, que hoje o nosso estudo é sobre teologia. O que é teologia? Teologia faz parte da sua vida, você deve estudar. Teologia é o estudo, é a ciência de Deus, né? É o estudo de Deus. Então a gente vai estar vendo sobre isso hoje, nessa manhã. E Davi vai estar orando. E logo após a gente vai estar vendo um vídeo falando sobre teologia. Vamos orar. O Ian já foi para ler, porque ele vai colocar a câmera aqui para a gente pegar como você depois vê no canal, né? Palavras e Obras, o vídeo. Vamos orar então. Você onde sua casa, se você puder, fechar os seus olhos também. Nós temos esse momento de oração também juntos. Apesar de cada um nas suas casas, né? Cada um no seu lugar, onde está. Mas estamos na comunhão espiritualmente. Vamos orar? Senhor querido, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, de estudarmos também a teologia, que nos fala do Senhor, que é a ciência de Deus. Então, que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento e também a nossa experiência com o Senhor. Dai-nos essa graça, o Senhor possa nos dar esse crescimento, ó Deus, tanto no conhecimento como na experiência do Senhor. Amém, Jesus. Abençoa, Deus, a Janda, o Pai, nesse estudo, e cada um de nós que vamos estar aqui ouvindo para juntos aprendermos, ó Pai. Abençoa, Deus, a vida dos meninos que estão aqui nos ajudando e da turma que também está nos assistindo agora, os que vão assistir depois, que vão ver depois. Que seja bênção, Pai, para cada um, que nós possamos aprender e praticar, que não fique algo simplesmente que a gente não venha colocar em prática, mas nos desperte a cada um para ter vontade de conhecer, através da teologia também, a gente conhecer mais de Deus, mais da Tua pessoa maravilhosa. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora o vídeo, olha, o vídeo está aqui no canal Palavras e Obras. Então, o Ian está trazendo a câmera para cá. Talvez você pergunte, como que eu vou chegar no canal Palavras e Obras se você, tanto na TV ou no celular, você percebe que eu vou escrever. Já está escrito ali palavras, né? E obras. Então, eu vou só colocar o B aqui para você perceber, certo? Você não precisa escrever tudo, às vezes já aparece. Se aparecer lá palavras e obras, então, aí ó, já está no canal aqui, certo? Tá aqui no canal, ok? Você apertou na bolinha ali onde está a minha foto, depois você desce. Você desceu aqui mais um pouco, você está na playlist do canal criado. Então, o primeiro vídeo aí, que é um vídeo de outro canal, eu coloquei aqui na playlist, que é os assuntos que tem no canal, né? Então, pode rodar o VT? Roda o VT. Todos me aconselharam a não lhes dizer o que vou dizer agora. Afirmam, as pessoas comuns não querem saber de teologia. Deles somente a religião simples e prática. Rejeitei o conselho. Não acho que as pessoas comuns sejam tolas. Teologia significa a ciência de Deus. E creio que todo homem que pensa sobre Deus gostaria de ter sobre ele a noção mais clara e mais precisa possível.
Vocês não são crianças, por que então lhes tratar como tal? Em certo sentido, até compreendo porque algumas pessoas se sentem desconcertadas ou até incomodadas pela teologia. Lembro-me de certa ocasião em que dava uma palestra para os pilotos da Força Aérea e um oficial velho e rijo levantou-se e disse: "Nada disso tem serventia para mim. Mas saiba que também sou um homem religioso. Sei que existe um Deus. Sozinho no deserto, à noite, já senti a presença dele. O tremendo mistério. E é exatamente por isso que não acredito em todas essas fórmulas e esses dogmas a respeito dele. Para qualquer um que tenha conhecido a realidade, todos eles parecem mesquinhos, pedantes e irreais." Ora, num certo sentido, até concordo com esse homem. Creio que ele provavelmente teve uma experiência real de Deus no deserto. Quando se voltou da experiência para o credo cristão, acho que realmente passou de algo real para algo menos real. Da mesma maneira, um homem que já viu o Atlântico da praia e depois olha um mapa do Atlântico, também estará trocando a coisa real pela menos real. Troca as ondas de verdade por um pedaço de papel colorido. Mas é exatamente essa a questão. Admito que o mapa não passa de uma folha de papel colorido. Mas há duas coisas que devemos lembrar a seu respeito. Em primeiro lugar, ele se baseia nas experiências de centenas ou milhares de pessoas que navegaram pelas águas do verdadeiro Oceano Atlântico. Dessa forma, tem por trás de si uma massa de informações tão reais quanto a que se pode ter da beira da praia. Com a diferença que, enquanto a sua é um único relance, o mapa reúne e converge todas as experiências de diversas pessoas. Em segundo lugar, se você quer ir para algum lugar, o mapa é absolutamente necessário. Enquanto você se contentar com caminhadas à beira da praia, seus vislumbres serão mais divertidos que o exame do mapa. Mas o mapa será de mais valia que uma caminhada pela praia se você quiser ir para os Estados Unidos, por exemplo. A teologia é como o mapa. O simples ato de aprender e pensar sobre as doutrinas cristãs é sem dúvida menos real e menos instigante do que o tipo de experiência que meu amigo teve no deserto. As doutrinas não são Deus, são como um mapa. Esse mapa, porém, é baseado nas experiências de centenas de pessoas que realmente tiveram contato com Deus. Experiências diante das quais os pequenos estremecimentos e sentimentos piedosos que você e eu podemos ter não passam de coisas elementares e bastante confusas. Além disso, se você quiser progredir, precisará desse mapa. Note que o que aconteceu com aquele homem no deserto pode ter sido real e certamente foi emocionante, mas não deu em nada. Não levou a lugar nenhum. Na verdade, é justamente por isso que uma religiosidade vaga de sentir Deus na natureza e assim por diante é tão atraente. Ela é toda baseada em sensações e não dá trabalho algum. É como mirar as ondas da praia. Você jamais alcançará o novo mundo simplesmente estudando o Atlântico dessa maneira. E jamais alcançará a vida eterna sentindo a presença de Deus nas flores ou na música. Também não chegará a lugar algum se ficar examinando os mapas sem lançar-se ao mar. E se lançar-se ao mar sem nenhum mapa, não estará seguro. Em outras palavras, a teologia é uma questão prática, especialmente hoje em dia. Se você não der atenção à teologia, isso não significa que não terá ideia alguma sobre Deus. Significa que terá, isso sim, uma porção de ideias erradas, ideias más, confusas, obsoletas. A imensa maioria das ideias que são disseminadas como novidades hoje em dia são as que os verdadeiros teólogos testaram vários séculos atrás e rejeitaram. Acreditar na religião popular moderna é a mesma coisa que acreditar que a Terra é plana. É um retrocesso. Ok, então
Então a gente, depois se você quiser ver esse vídeo melhor, para entender melhor, vai lá no canal Palavras e Obras e vai estar lá esse vídeo para você ter melhor clareza sobre o que é teologia, o que é doutrina e o que é a prática, que é o que a gente vai estar estudando nessa manhã. E como adolescente, essa novidade, né? A gente percebe que há mais liberdade, que mais capacidade, que novos relacionamentos estão surgindo, que tudo é novo, né? E como é bom essa juventude. Mas é nessa juventude que vem acompanhado da responsabilidade da gente decidir que roupa que eu vou comprar, com quem eu vou estar, quando vou fazer, por que acreditar, né? Na hora de decidir é que percebemos que para que servem os amigos. Então, a gente precisa muito bem saber com quem a gente vai estar andando, né? Com quem a gente escolhe a gente andar. E na nossa vida espiritual não é diferente, né? É nessa fase da adolescência, que é uma fase ao mesmo tempo de crescimento, de vislumbre, né? Estou quase virando um jovem, né? É nessa fase que você já é um jovem e é nessa fase que os adolescentes se perdem pelo caminho, né? Justamente por não ter essa orientação, justamente por não saber como agir, justamente os pais não sabem lidar com que tempestade de emoções que está acontecendo dentro desse jovem. E a igreja tem que estar preparada para receber isso aí também, né? Quando eu estou com os adolescentes, eu falo muito sobre isso aí. Converse com seus pais, se relacione com seus pais, porque seus pais são os melhores amigos de vocês. E leiam a palavra do Senhor Jesus, porque a gente viu que é como um mapa, né? A palavra de Deus, ela é como um mapa. Ela nos dá o direcionamento, e não só para os jovens não, para todos nós. Crianças, jovens e adolescentes, adultos e velhos. A gente vai morrer e a gente não vai entender por completo o que o Senhor Jesus deixou nesses testamentos para nós. E para isso, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer, né? Quem está na igreja, que Deus é esse? A curiosidade tem que surgir dentro de nós. Que Deus é esse? De onde ele vem? Quem ele é? O que ele pode fazer? Você tem que conhecer esse Deus, a profundidade, né? E é sobre isso que a gente vai estudar. A teologia, né? Que significa o estudo de Deus, que é a mesma coisa de um mapa que vai te direcionar para onde você deve ir, como você deve ser, como você deve agir, que é isso que Deus nos ensina. Como pensar, né? Ser formador de opinião, ajudar o próximo, que é tudo para isso que Jesus veio, né? Nos ensinar. Deus nos ensinou através da Bíblia, enviou Jesus para nos ensinar, enviou os profetas para também nos ensinar e deixar essas escrituras para a gente saber como lidar, né? Como ser um cristão, como ser um verdadeiro cristão. E então a gente vai falar sobre isso hoje, teologia. E a teologia, ela é uma coisa preciosa, para ficar claro, todos nós fazemos, né? Está lá em 1 Coríntios 1:5, que diz assim: em tudo fostes enriquecidos, nele, Cristo, em toda a palavra e em todo conhecimento. Então, para conhecermos, precisamos estudar, saber, né? Depois que cada um nasce de novo, Deus vai se fazendo cada vez mais conhecido em sua palavra. Passamos a ter uma compreensão mais profunda de sua natureza e de seus atos. Fazer teologia é pensar, refletir, considerar as verdades acerca de Deus. E tudo isso, é claro, por meio da Bíblia.
Toda a teologia nos aproxima de Deus e nos ajuda a amar mais a Deus. E era para o Ian ter abrido em Mateus 22, 36, 39. Então Deus está nos ensinando, sim. Deus está nos ensinando através da palavra dele como pensar, como refletir e como a gente considerar acerca das coisas de Deus. Porque como a gente vai amar a Deus se a gente não conhecer, né? É preciso a gente conhecer, a gente formar a opinião de quem é Deus para nós vivenciar isso aí na prática e não sermos apenas um religioso que vive do que as pessoas dizem, né? A gente tem que ser como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, o que eles faziam? Alguém falava algo acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, eles iam lá nas escrituras, né? E ia lá ver se era verdade. Se estava ali realmente escrito e que tudo aquilo que aquelas pessoas estavam falando a respeito de Jesus, de Deus, né? Então a gente precisa ser esse tipo de cristão, de observar as escrituras e ler e conhecer a Deus. E o Davi vai estar lendo em Mateus 22, 36, 39 agora. Mateus 22, 36 a 39. Sim. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, e quem ama, né? Quem ama vê a necessidade e vai atrás e tenta ajudar, né? Com a palavra do Senhor Jesus. Porque essa palavra ela nos revigora, ela nos ensina, né? E às vezes a gente acha que amar é só passar a mão na cabeça, né? E é muito mais além do que isso, né? É você olhar e ver lá no profundo da alma da pessoa e ver que ela precisa de Deus, né? E ver que ela precisa aprender, conhecer a Deus. E ela vai aprender olhando através de você, que é uma testemunha de Jesus Cristo. E se a gente não conhecer essas escrituras, né? Isso não vai nos aproximar, né? Das pessoas, vai nos repelir. Às vezes pode até nos aproximar por um tempo, mas nós não vamos ser uma pessoa que transmita graça na vida dessas pessoas que estão nos aproximando de nós. Porque a gente não vai ter os conselhos que Deus gostaria que a gente desse, né? Vai ter uma porção de opiniões e nada ali informado. Agora, quem estuda a palavra do Senhor, quem lê, quem tenta saber e conhecer quem é Deus nas escrituras, na palavra dele, o comportamento dele é diferente. Ele não se comporta conforme o sentimento com que as pessoas fazem, né? Com como agem, tipo na escola, né? Ele vai saber agir na escola, vocês vão saber agir na escola. Dentro do seu lar, agora que a gente está nesse tempo de quarentena, onde o adolescente tem essa tempestade dentro dele, querendo saber quem ele é, ele está entrando num formato, né, que ele está crescendo e ele precisa ser compreendido, ele precisa ser entendido, os pais precisam ver isso aí dentro deles, ao mesmo tempo que os pais têm que confrontar, é onde a gente deve mais cuidar, né? Cuidar, porque eles vão se afastando da gente, né? Eles vão se afastando e vão se sentindo isolados e às vezes até quer ser bebê, né? Eu falo pro meu aqui em casa, eu falo, meu filho, você está crescendo, você está virando, é menor, mas a carência vai aumentando, né? Isso eu quero dizer. E ao mesmo que, mas a verdade é que esse cordão umbilical está começando a ser rompido, né? Porque eles estão começando a crescer, a formar a mente deles, essa formação de ideias, e eles estão
a mente deles estão já para outro nível. Então, eles, e ainda mais essa geração da agora, dos dias de hoje, onde a tecnologia está reinando, né? Eu mesmo estou apanhando nesse tempo de tecnologia. Eu falo, meu filho, como é que faz isso? E eles vêm numa rapidez assim. Gente, é muito rápido. Às vezes nem sabem o que é o trem. E eles vão lá e abrem, monta pra gente. Então é a geração Y que os psicólogos falam, né? Opa! Mas essa geração, essa nova geração, a gente tem que saber lidar com elas. Porque é uma tempestade, eles são muito impetuosos, né? Então a gente tem que, peraí, calma aí, vamos tirar o pé do acelerador, né? Vamos andar mais devagar, as coisas é mais... Eles querem tudo muito rápido. É tipo Nissin, né? A comida rápida, a comida mais rápida. Eles querem tudo para ontem, né? Mas eles não fazem para ontem. Eles fazem para o mês que vem, para o ano que vem. Mas é a gente que vai estar formatando eles nisso aí, né? O mundo hoje ele tem um formato das pessoas. Então as pessoas têm que ser assim, e se não for assim, não se enquadra, né? Na escola, por exemplo, se você não for assim, você não entra no nosso grupo, né? Então, às vezes fazem até coisas bizarras, né? Coisas maldades para poder entrar no grupo. Você não precisa entrar nesse tipo de grupo. Você já tem a sua opinião formada, você sabe quem você é em Cristo Jesus, e se você não sabe, você vai ler as Escrituras e ela vai te mostrar, né, quem você deve ser através de Deus, né? Você tem alguma coisa a falar, Davi, sobre esse estudo, sobre esse mapa que a gente tem que estar olhando e estar se direcionando através dele? Eu aprendi com a missão Ame Evangelizar, uma coisa muito importante que a gente já sabia, mas eles focou, né? Colocou foco assim para a gente observar mais atentamente. A Ame Evangelizar, o pastor José, ele falando na vida da criança e do adolescente, especialmente juniores, né, que vai saindo daquela fase da fase de fé coletiva, que é a fé. Por que você crê? Por que você vai na igreja? Às vezes é por causa do tio, da tia, da mãe, do pai, do avô, da avó, de alguém que te leva, né? Então você tem aquela fé coletiva. Mas você precisa vai passando o tempo, ter a sua fé individual. Aí você vai buscar a Deus, ou ir na igreja, ou ler a Bíblia, orar, não por causa da mãe, por causa do tio, por causa do avô, por causa de alguém que te leva a fazer isso, mas porque você já tem uma experiência individual com Cristo como Senhor e Salvador. Então grava aí duas coisas. Nós todos precisamos, para isso, dessa fé individual, né, conhecimento bíblico, e aí a necessidade da leitura da Palavra de Deus diariamente, como você se estuda na escola, todos estão lá estudando, né? Agora não, mas estão estudando até nesse tempo de pandemia, está mostrando a necessidade que a gente não pode parar de estudar. Está estudando mais ainda, parece, né? Até nós os pais estamos estudando. Se a gente não pode parar de estudar, até em tempo de pandemia, tem que dar um jeito, nem que seja pelo celular, pela internet, a gente tem que estudar. Assim também, espiritualmente, não pode ser, não é diferente. Nós precisamos de ler a palavra de Deus diariamente também. Então, conhecimento bíblico, primeira coisa, guarda aí. Segundo, experiência com Deus. Essas duas coisas unidas vai fazer com que você tenha uma fé individual, no sentido que agora não é só uma fé coletiva, você crê por causa de outros, né? Não, mas você crê porque agora você tem um conhecimento da palavra de Deus e uma experiência com Deus. Então, o meu desejo, a minha oração é que nós
possamos experimentar isso, possamos aprender isso, possamos vivenciar isso. Vivenciar. Tá certo? Então, e aí, quando você estiver vivendo isso, fale pra gente. Fale, pastor, tia, eu estou lendo a Bíblia, não porque meu pai e minha mãe estão mandando, mas porque eu quero. E Deus falou comigo, eu tive uma experiência com Deus lendo a Bíblia, tive uma experiência com Deus orando. E foi tão maravilhoso. Então, o meu desejo é poder ouvir isso de vocês. Vocês contar isso. Deus abençoe. É interessante isso que você falou aí, Davi, que todos nós passamos por isso, por essa fase, né? E mesmo que a gente nasceu dentro, né? Eu falo nasceu dentro da igreja, não que nasceu no hospital, né? Mas assim, mesmo que você cresceu ali dentro da igreja, com seus pais, né? E você precisa passar por esse processo, que é a conversão. A gente precisa passar por isso, né? E você falando aí, passou um filme na minha cabeça, que quando eu estava nessa fase, nessa adolescência, e eu achava que eu era uma convertida, mas na verdade eu era uma religiosa dentro da igreja, né? Do qual eu cobrava dos outros, eu queria que os outros fossem, mas não queria ser. Então eu vivia ainda alimentada pelos outros, pelo que o pastor falava, pelo que a professora da escola dominical falava, né? Ia forçada muitas das vezes, porque é tipo de criança, né? Às vezes, não, quero dormir até mais tarde, estudava cedo, então assim, né? Você, no domingo você acha que tem que dormir até mais tarde. É jóia, quando a gente pode. Mas, aos 13 anos que eu passei pela minha conversão, vou contar uma experiência rapidinho aqui, que pode às vezes trazer clareza para você. Eu fiz o curso de catecúmenos 3 vezes. Aí o pastor falou assim para mim, não, Dejaneira, chega, você não vai mais fazer curso de catecúmenos, você já reprovou. Porque todo ano, quando chegava o curso, eu entrava na sala de catecúmenos, fazia, respondia e perguntava e questionava. Eu queria saber, mas assim, não tinha essa profundidade. Que é a preparação para batizar. Eu achava que era o batismo era algo muito importante. Toda decisão nossa, preste atenção, toda decisão sua é muito importante. Toda. Qualquer decisão que a gente for tomar é muito importante, porque vai causar lá na frente consequências, vai gerar consequências ou boas ou ruins. Então por isso que tem que ser bem pensadas as nossas decisões. O que eu quero ser, com quem eu vou, com quem eu vou me casar, com quem eu vou namorar para casar, né? Quais os filhos quantos filhos eu vou querer ter, né? Então coisas assim que a gente quer importantes, né? Na faculdade, o que eu vou querer ser, para que eu vou querer me formar, porque a profissão também é para a glória de Deus. Você tem a sua profissão, não pense que é só para ganhar dinheiro, não. Você tem que pensar em algo. Por que tem muitas pessoas que fazem um monte de faculdades aí? Porque não se encontraram ainda. Não sabe nem quem elas são, na verdade. Para isso a gente precisa saber quem a gente é, o que eu sou, e para que eu quero servir a Deus, né? Para ter essa profundidade, eu preciso conhecer a Deus e pedir a Deus que me ajude nisso, né? E começar a refletir. Mas aí, na minha história lá, de quando eu estava fazendo o catecúmenos, voltando lá, eu fiz não, pastor, não estou pronta para batizar. Eu fiz 2 vezes, mas Dejaneira, o que acontece com você? Eu fiz 3 vezes o curso de catecúmenos. O pastor falou assim, você não precisa mais fazer. O que você precisa é ter um encontro com Deus. Ixi, aquilo lá foi igual uma pancada para mim. Eu falei, pastor, mas eu nasci na igreja. Como eu preciso ter um encontro com Deus? Eu não entendi aquilo. Quando ele me falou, foi a mesma coisa de falar assim, ele está me falando que eu não sou convertida. E realmente eu não era convertida. Eu estive na igreja, eu queria que as pessoas fossem cristãs, que elas fizessem e acontecessem, mas eu não me via como uma convertida. Eu não lia a palavra de Deus.
eu não me aprofundava na minha experiência com Deus. Mas aí um dia, Deus me encontrou, né? Numa experiência no qual eu nunca esperava, né? Mas isso é coisa para outro estudo nosso. Mas assim, foi tão intenso, porque eu encontrei Deus, né? E Deus se revelou a mim de uma forma extraordinária quando eu passei a buscar, quando eu passei a ler, quando eu falei, eu quero conhecer Deus, eu quero saber por que as pessoas são tão erradas. Mas na verdade, eu via algo que eu precisava mudar em mim, né? Eu era uma religiosa dentro da igreja. Então, quando eu encontrei o Senhor Jesus aos 13 anos, né? Aí eu parei de fazer, eu falei, então tá bom, não vou fazer mais catecúmenes. E realmente eu não fiz mais. Aí, logo, eu passei por esse processo e Deus me encontrou. E a gente passou a ver a Deus de uma maneira diferente. A sua soberania, né? O seu cuidado com a gente. Então, assim, os seus atos, os seus feitos na natureza, né? Quem eu era. Aí sim eu voltei para mim. Aquela câmerazinha que eu estava na igreja, né? Filmando os outros, e eu queria que os outros fossem, aí voltou para mim aquela câmera, né? Como se diz assim. Aí o filme veio da minha vida. E eu me vi como eu era feia, como eu era... Gente, meus sentimentos, eu me vi do avesso, Deus me mostrou do avesso. Que é isso que o Espírito Santo de Deus nos faz, né? Deus escolhe a gente, fala, ó, aquele ali é meu filho. Jesus vem e morre por nós, Jesus sacrifica, vem aqui na terra, vive como a gente, em carne, e passa por todas as coisas, mas não tem pecado, em Deus não tem pecado, não peca, somente não peca, mas ele vem e morre por nós. Jesus, o Espírito Santo, ele vem e nos convence. E aí a gente vai ver sobre doutrina, agora nesse momento, que vai nos ensinar os ensinamentos da igreja. Doutrina é outra palavra que assusta, principalmente os mais jovens. Mas ela não é algo ruim. A doutrina explica de forma detalhada o que acreditamos ou entendemos em nossa teologia, que é o estudo de Deus. As doutrinas bíblicas ensinam quem é Deus, quem somos e o que Ele quer de nós. Precisamos estudar as Escrituras, seus ensinamentos e sua doutrina. A gente vê lá em Atos 2,42, que eles viviam, né? Que eles perseveravam na doutrina dos ensinos dos apóstolos, eles liam, eles oravam, né? Eles oravam, eles perseveravam na doutrina e eles tinham comunhão uns com os outros, né? Isso era forte ali, né? E ali o Senhor Jesus, Deus ia acrescentando na vida deles pessoas que iam sendo salvas. Então isso aí é muito forte quando há a unidade ali do corpo de Cristo, quando esse corpo de Cristo entende os ensinamentos, entende que eu sou o reino de Deus, que cada um de nós é o reino de Deus, que esse reino vive dentro de nós, que eu não posso ficar pecando, eu não sou livre de pecar, eu vou pecar, mas o pecado é um acidente, né? E aí eu vou saber, né? Mesmo eu vou saber utilizar essa teologia na minha vida para me ensinar, para me moldar, né? Para me ser diferente, para me ser bênção na vida das pessoas. E quando eu falar, não transmitir, é para transmitir graça e não desgraça, né? E saber realmente em quem eu estou servindo e sobre quem que eu estou falando, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem Deus e elas querem ver em Deus, apalpando, né, fisicamente. Deus a gente não se vê. Um dia o meu filho falou, mãe, me ajuda porque eu não consigo crer em Deus. Aí eu fui explicar para ele que ele precisava de fé para crer, né? E para isso ele precisava de orar, para isso ele precisava de buscar. E eu vi que ele estava precisando de sim ter um encontro com Deus, né?
que era só ele que podia ter. Eu não posso ter esse encontro para os meus filhos. Eu posso encaminhar as pessoas, a gente pode ensinar. Mas esse encontro, cada um vai ter que procurar ter, né? E você deve fazer o mesmo, pois a doutrina dos apóstolos é o instrumento de Deus para edificar e transformar a sua vida. Então, a gente deve fazer a mesma coisa que os apóstolos fizeram, que os discípulos fizeram. Todos precisamos passar por essa transformação. A gente não pode viver só de congresso, só de palestras, né? A nossa vida, ela quer mais que isso, ela quer experiência com Deus, ela quer uma profundidade com Deus, se relacionar com Deus, saber quem Deus é e Deus se revelando a nós através do seu Espírito Santo, através de Jesus Cristo na nossa vida. E a gente vai entender mais ainda estudando a palavra do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo 4:2 diz assim: pregue a mensagem, insista anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a aparência, paciência. Toda paciência. Então a gente deve ensinar, né, para os nossos filhos, esse tempo que está difícil, a gente falar, ó, vai passar, e aproveitar para ensinar a palavra de Deus, né? Aqui em casa, as crianças leem a palavra do Senhor, e agora nesse tempo de quarentena, eles estavam tão entediados, eles passaram a pôr na televisão. E eu briguei, né? Dei a bronca e falei, não dá para ficar na televisão. Vamos ler, pessoal. E aí o Ian falou uma coisa interessante, falou, mãe, depois que eu passei a ver a Bíblia na televisão, em áudio, ouvir, eu aprendi a ouvir os meus estudos online, porque até então não conseguia concentrar nos meus estudos online. E eu falei, gente, olha aí, né? Eu preciso passar isso para o pessoal, porque olha a Bíblia ensinando e trazendo, né? Abrindo a mente, abrindo a consciência, né? Esse aqui, ele não tem consciência ainda do que é certo, do que é errado, né? Uma criança de 7 anos, ele já tem o caráter dele formado, mas a consciência, ele não tem consciência que eu devo levantar, escovar os dentes, arrumar a cama, né? E eu acho que se você arrumar a cama, não sei se eles vão ter consciência, né? Vão casar e não sei, né? Mas a questão de escovar os dentes... Na verdade já tem. Eles têm, vezes, não quer, né? Mas consciência tem, né? De já com do certo, do errado. Certo, do que é errado, sabe? se eu quero ou não, se eu recuso, né? E é essa consciência que a gente tem em relação à palavra do Senhor. Mas eu faço isso. Né? Agora o Ian já faz isso, porque cresceu. Mas esse aqui ainda está ainda, né? Ele sabe que precisa, né? Mas ele não ainda pôs lá dentro do seu íntimo que é necessário e que deve ser feito isso, né? Precisa da mãe estar ensinando. E a outra, então a gente viu sobre teologia e sobre doutrina, que é os ensinamentos que a igreja, por isso você deve ouvir seu pastor, você deve, a nossa igreja presbiteriana é fiel à palavra do Senhor. Não digo que as outras não são. Eu falo daqui eu sou, porque eu sou dela e não sou das outras. Então, assim, graças a Deus, na palavra do Senhor a gente tem fidelidade naquilo que prega, né? E é bom a gente ouvir o que a palavra está querendo falar, né? Às vezes um versículo fala tanto com a gente que a gente não faz ideia. Imagine a Bíblia inteira, não é mesmo? Então a terceira palavra é a prática cristã. Vivendo todo o resto, mas no final das contas, o que vale mesmo é o amor. Essa é uma das desculpinhas usadas por quem não se interessa pelo estudo da Bíblia. É verdade que o amor é importante. Nós temos de amar a Deus e ao próximo, mas quem nos fez saber isso? É a própria palavra de Deus, é a Bíblia. Percebe que o início de toda prática
da genuína vida cristã está em uma boa teologia bíblica e na sã doutrina. E aí a gente vai ver em 1 João 9, 1:9, né? Que fala assim, Davi vai estar lendo lá. Jesus nos ensinou que amá-lo e conhecer seus mandamentos são coisas que caminham juntas. Não podemos fazer uma coisa sem fazer a outra. Então, amar e conhecer a Deus são duas coisas que andam juntas, né? E a gente não pode fazer uma coisa sem a outra. Amar a Deus e amar o próximo se você não conhece a palavra do Senhor, né? Lê aí, Davi, o que ele está falando? 2 João 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, perdão, viu gente? Estou lendo 3 João. Tem nada a ver. 2 João. 2 João 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, a gente acabou de ver aí, né? Não tem como. Você precisa amar. Para conhecer a Deus, para amar a Deus, você precisa conhecer, né? E é nisso que a gente tem que viver, na prática, na sã doutrina, estudando, na comunhão, indo à casa do Senhor. Agora, nesse tempo de quarentena, a gente está sendo bombardeado por palavras maravilhosas, né? Eu fico assim, falo, gente do céu, será que todo mundo está degustando da palavra, assim como eu sento, às vezes, é muita coisa para fazer, e os meninos para estudar, e às vezes eu falo assim, não, agora eu vou sentar e eu vou ouvir da porção do Senhor, pregadores maravilhosos, né? Então, que a gente pode ouvir. Mas uma coisa é certa, não existe prática sem conhecimento, e não existe conhecimento sem a prática. A palavra do Senhor fala que o conhecimento, ele tem que vir com sabedoria, acompanhado com a sabedoria. Porque se a gente conhece demais e não busca a sabedoria de Deus, também acaba a gente se perdendo em tantas opiniões, em tantas coisas que vai formando, opiniões que vai formando na nossa cabeça. Precisamos de Deus para pôr essas opiniões, para pôr essas coisas em ordem no nosso coração e na nossa mente. Precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Tem muitos que estão vivendo independentes. E não tem como a gente viver independente de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. E você que está nessa fase da adolescência, eu sempre costumo falar, e você é mais que vencedor, porque eles têm uma negatividade, eles querem crescer, mas eles têm um pessimismo dentro deles. De que nada vai dar certo, de que ninguém ama eles, e de que eles um tropeço dentro da casa. Então a gente precisa trazer Deus para dentro da vida dos nossos filhos através da palavra do Senhor. Nós, pais, orando por eles, conversando com eles, sentando com eles para falar da palavra do Senhor, inculcando a palavra. Porque não tem, gente, eu garanto para vocês, que não tem livro de regras, de ensinamentos melhor do que esse daqui. Não tem a palavra de Deus para ensinar. Às vezes eu falo uma coisa aqui em casa e é didático. Jesus sabia que nós íamos ser assim de dureza também. Às vezes falo e aí falo, então tá bom, vou ler na palavra e olha o que Deus está falando, hein? Deus é soberano. Aí eles vêm à consciência e falam, poxa vida, abaixa a cabeça e entende realmente o que a palavra de Deus é. E é isso aí que eu queria passar pra gente nessa manhã. E os nossos estudos online fica assim meio puxado, né? Mas
a teologia é importante e tem a ver com você e tem a ver comigo. Então não é só os pastores que precisam estudar. É claro que eles vão para o seminário, eles fazem um esforço maior, estudam mais do que a gente. Mas essa daqui, a gente tem que estar meditando nela, que é o que a palavra fala. Tendo prazer de meditar nela. Lendo todos os dias. Para nos ajudar na nossa caminhada. Amém? Então, quer falar o feedback aí? Fechando? Bom, Você graças já a ora Deus, por já nós? tem quantos minutos aí? Consegue ver aí? Quantos minutos? Acho que já tem uns. Poxa, eu acho que uns 50, acho que já. Então, eu tô falando isso porque Foi desde as 9h10. nós vamos tentar nas próximas ser mais resumido, né? Mas eu acredito que foi muito bom. Acho que foi uns 40, pai. Todos nós aprendemos, né? Não, 40. Foi. A gente começou às 9h10. Ah, sim, beleza, legal. Então, e lembrando que à noite, 19h30 a gente tem novamente, né, o culto. E na terça também nós queremos dar o estudo bíblico também do discipulado. Amém? Glória E a Deus. vamos ajudar essa galera a se encontrar na vida, né? Na palavra. Na Então, palavra de Deus. conhecimento bíblico, experiência com Deus. E prática, né? Não adianta ficar uma girindo, né? Experiência e a prática. Ora aí, Davi, para nós. Vamos orar então. Quando ela falando do girino aqui, deixa eu explicar, senão você não vai entender, né? O girino é o seguinte. Você sabe que o girino tem aquele cabeção e só aquele rabinho, né? Que tá Cheio de conhecimento. virando num sapo ainda, né? Então, a gente brinca que a pessoa que só tem conhecimento, mas não tem prática, é como o girino, que só tem o cabeção, mas só tem um rabinho não tem experiência, não tem prática. Então tem que ser as duas coisas, ter o conhecimento e a prática. Obrigado por ter ficado com a gente. Deus abençoe. Davi vai orar encerrando agora. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecer ao Senhor, porque se o Senhor não se revelasse a nós, jamais nós te conheceríamos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se revela, o Senhor se dá a se conhecer, e que nós possamos aproveitar a Tua Palavra, que revela a nós do Senhor, que fala a nós do Senhor, para que a gente possa se aprofundar na Tua Palavra e na experiência com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.